Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando vocês estão vendo aqui esse vídeo. Eu espero que estejam no horário aqui da nossa aula, eu sempre posto aqui nas quintas-feiras para que vocês do oitavo ano possam acompanhar. Semana passada nós não tivemos conteúdo porque o feriado Tiradentes caiu justamente no dia da nossa aula e estamos retomando hoje aqui com força total. Vamos começar fazendo, né, um apanhado aqui com os slides. Eu vou passando e comentando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vai estar aí o link com o WhatsApp meu profissional, apenas para os assuntos relacionados à escola, para vocês entrarem em contato e tirarem a dúvida, né? Teatro. Como, por quê, para quem e onde se faz o teatro, né? O teatro ele surge junto com a humanidade, né? Porque o homem sempre teve a necessidade de contar histórias, de passar informação e de representar para os outros homens as expressões do seu dia a dia, da sua vivência, seja de alegria, de tristeza, de dúvida, as coisas que ele descobria. O homem sempre achou um jeito de contar, de passar essa informação adiante. E o teatro surge justamente assim, da necessidade humana de mostrar para o outro aquilo que ele aprendeu, que ele sabia, que ele queria que outras pessoas conhecessem e passassem adiante. Claro que isso, quando surgiu, não tinha o nome de teatro. Quando a gente dá aula de arte rupestre, que a gente fala sobre os desenhos que eram feitos nas cavernas, na época da pedra polida, depois na época da pedra lascada, pedra polida, depois na era dos metais, o homem desenhava na caverna para poder mostrar para os seus os contemporâneos o que ele fazia na caça, como era o ritual da caça, da pesca, das danças que ele fazia. E o teatro nasce justamente da mesma configuração do homem fazendo gestos, movimentos, representando, né, as suas emoções. Então, se de repente ele ia para uma caçada, e lá ele conseguia, com mais três outros colegas, derrubar um mamute e, e trazê-lo, né, trazer aquela caça, quando ele ia contar, passar essa informação para os demais, ele fazia as expressões. Ele imitava os gestos que ele tinha executado antes. Então o teatro nasce dessa necessidade que nós sempre tivemos, desde as épocas primitivas, de representar. Aqui no slide vocês conseguem ver o deus Dionísio, que era o deus que representava o teatro, mas que a gente só vai entrar nele mais para frente. Nesse primeiro momento, a gente falando de como surgiu, né, o teatro, ele ainda não tinha nome de teatro, ele não era designado como teatro. Eram rituais de dança, de música, de contação de histórias da vivência do dia a dia. E aqui nesse segundo momento está justamente aquilo que eu vinha falando anteriormente. Nessas ocasiões, né, era comum as pessoas representarem os animais, os seus movimentos, imitarem os fenômenos da natureza, o som do trovão, narrarem as atitudes e as dificuldades sofridas de uma viagem, né? Através dos gestos, as palavras e os gestos das representações era aprendido e memorizado pelas pessoas, né? Aquilo que tinha acontecido. E assim era possível, né, preservá-los uma vez que eles desconheciam a forma escrita, né? Vai lembrar que a gente está falando aí da época da pedra lascada, da pedra polida, onde um homem se comunicava sem a escrita. Então ele precisava usar os gestos, movimentos corporais para passar essa informação. Aqui a gente tem na representação um dos rituais, né, que eram utilizados para passar, né, a informação e contar as histórias. Mas quando é, professor Léo, que tem realmente e é dado realmente o nome de teatro? Né? A origem do teatro está ligado à época da Grécia Antiga.
É justamente na Grécia que começam os primeiros festivais para celebrar, né, a fertilidade da terra na primavera, e os participantes vestiam peles de animais, dançavam e entoavam cânticos repetidos pelos demais. Foi lá que surgiu o teatro tal como conhecemos hoje, representações com diferentes histórias, né, escritas por autores, nas quais atores interpretavam diferentes papéis diante de um público em um local construído especialmente para isso. Veja só, vamos destrinchar um pouco esse trecho. No primeiro momento, o homem utiliza, né, dos gestos para da palavra e dos gestos para contar histórias de como foi uma caçada, representar um animal. Depois, no segundo momento, na Grécia, nós já temos o homem que deixou de ser o homem da pedra lascada, da pedra polida, que era nômade, que ia de um lugar para o outro, para ser aquele homem que já estava fixado no local. Ele já tinha e já dominava a planta, a agricultura, então ele conseguia viver da terra e permanecer na terra. Então ele produzia nesses lugares. E como forma de agradecimento, né, pela fertilidade, por ter tido uma boa colheita, eles faziam grandes festivais para comemorar. Como nós temos nos dias de hoje também festivais, né? Muita gente conhece, tem em determinado lugar tem a festa da uva, em determinado lugar tem a festa do milho, né? Naquela época, naquele período, eles tinham os seus rituais para fazer a comemoração e o agradecimento pela fertilidade da terra. E esses rituais, esses movimentos, eles eram todos construídos e passados ano a ano da mesma forma, para reverenciar. Todo mundo sabe que na Grécia existiam os deuses gregos, e o deus Dionísio, que era o deus da fertilidade, do vinho, da festa, era o deus ao qual eles faziam esses festejos em agradecimento à fertilidade, à colheita, né, farta daquele período. E esses gestos, esses rituais, que eram passados de tempos em tempos, começaram a ser feitos não só pelos agricultores, pelos plantadores, pelas pessoas que participavam da colheita, mas por pessoas que faziam aquilo de forma, entre aspas, profissional. Faziam aqueles... Quando você tinha aquela época da colheita, você já sabia quem eram as pessoas que faziam aqueles gestos, aqueles movimentos, aquelas danças. Essas pessoas foram criando, então, a ideia de que alguém faz a representação e a plateia assiste à representação. Né? É uma evolução. Se primeiro eles faziam como uma grande festa, um grande festejo, onde todos participavam, dançavam, cantavam, né? Entoavam cânticos, eles passam depois a ter pessoas que se especializam em fazer esses mesmos gestos, mas dessa vez para que outras pessoas assistam. E aí a ideia da representação vira, de forma, né, categórica, o teatro. Porque qual é a essência do teatro? É você ter alguém que representa um papel, uma cena, uma ação, e através dela conta uma história, um fato. E você tem pessoas que assistem aquela representação. E é justamente na Grécia que nós temos esse desenvolvimento, que aí a gente tem no texto. Se primeiro eles faziam isso, organizando festivais para celebrar a fertilidade da terra, a partir de determinado momento, né, o teatro ganha o conceito que nós temos até hoje, que é a representação da história, que alguém escreve, que alguém constrói, que alguém cria, para que outra pessoa ou um grupo de pessoas possam representar esses papéis e um outro grupo de pessoas possam assistir a esses papéis, né? A essa representação. E, para tanto, eles já não faziam mais isso num espaço onde acontecia o festival. Já existia essa separação entre quem representa e quem assiste. E para acontecer essa separação, era necessário ter um local próprio que fizesse essa distinção clara entre
quem está produzindo, quem está representando e quem está assistindo, quem está visualizando. E aí nasce o que vem depois a se chamar de triatlon. Triatlon, se a gente for trazer para né, o, o falar correto, é triatlon, né? Que é o espaço, que é traduzindo do grego antigo, é teatro. O espaço, o local aonde você vai para assistir a pessoas representando um papel que foi escrito para ele, né? Então, o teatro primeiro nasce para representar o lugar, é o nome dado ao lugar aonde acontece esta apresentação, esta representação, né? Então, quando a gente fala assim, vou ao teatro, a gente está querendo dizer inicialmente que nós vamos para o local onde é feita a distinção entre as pessoas, o local onde as pessoas assistem e o local onde as pessoas apresentam, onde tem essa separação e é o local onde foi designado para acontecer essas apresentações. Aqui nós temos, nesse slide aqui, eu vou ampliar para vocês, a representação no desenho de um desses espaços, que a gente chama de teatro. Note que aqui no canto nós temos as pessoas assistindo a uma representação ao centro. Então, a esse espaço foi dado o nome de teatro. E aqui no texto nós temos, né, a continuação dizendo: um dos festivais mais famosos da Grécia Antiga era realizado em homenagem ao deus Dionísio. Lembra que eu falei mais acima que os gregos eles faziam festivais para determinados, né, deuses que eles cultuavam. E o festival mais conhecido de todos esses era o festival Deus Dionísio, que era o deus do vinho, da celebração. E aí, durante 6 dias, todos os habitantes da cidade se reuniam para julgar a qualidade dos textos apresentados e seus autores. Aplaudiam quando gostavam ou protestavam a ponto de interromper a representação caso não gostavam. Veja que coisa legal, né? Quando a gente pensa que hoje em dia a gente vai para um evento de 6 dias que acontecem todos os anos num determinado período do mês entre fevereiro e março para festejar, celebrar, curtir, aproveitar, né? Que é, por exemplo, o carnaval. Então, peguem essa imagem do carnaval, da festa, da celebração, onde as pessoas vão cantar, dançar, né? E joguem isso para o período da Grécia Antiga. As pessoas tinham uma representação de um deus que era responsável pelo vinho, pela festa, pelos rituais. E durante 6 dias eles faziam comemorações em reverência a esse Deus. E uma das formas de se fazer isso eram com apresentações. Como já falamos, alguém escrevia e outras pessoas faziam a representação. Quem escreve é o autor e quem faz a representação é o ator. Seguindo aqui, nós temos no próximo slide uma pergunta: como se faz o teatro? Aí agora a gente vai, né, a partir para a estrutura de uma peça teatral, de uma estrutura de uma encenação teatral. Ô professor Eliel, mas teatro não é o local aonde a gente vai para assistir e para ver pessoas representando? Sim,
Primeiro significado da palavra teatro é justamente o local onde acontecem as apresentações. Mas teatro tem dois significados. Além do local onde acontecem as representações, também chamamos de teatro as representações, o ato de apresentar uma história através de um texto que foi escrito por alguém, por um autor, e que está sendo apresentado, representado, esses papéis criados, através de um ator, que é um profissional, uma pessoa, um homem ou mulher, que decora, veste uma roupa, decora um texto. A partir do seu corpo, ele cria uma voz, uma forma de andar, uma forma de agir e até mesmo de pensar daquele personagem e o apresenta para o público. Um grupo de atores ou um ator. E isso é feito, né, através de uma peça, ou seja, de um texto, de um processo de criação de personagem que foi feito antes por um autor e que ele vai, a partir daquele texto criado, ele vai dar vida a este personagem e representá-lo. Então, teatro passa a ter essa segunda, né, significação. Teatro como local e teatro como apresentação. Então, quando eu digo vamos fazer uma peça de teatro, vocês já conseguem entender que nós vamos fazer uma apresentação onde pessoas irão mostrar, através de personagens, uma história. Mas se eu disser vamos ao teatro, eu estou falando do local que eu vou para assistir uma peça, né? Que eu vou assistir a uma encenação, um acontecimento num determinado palco, que não precisa ser necessariamente uma apresentação teatral. Muitas vezes o edifício, o espaço que a gente chama de teatro, serve para uma apresentação de música, uma apresentação de dança, né, uma palestra. O espaço ele vai além do que o nome sugere. Ele serve a variadas formas de expressão artística. Mas como se faz, então, Eliel, o teatro? O teatro é feito através da peça teatral, que é organizada em cenas e um ator. As cenas, como a gente tem, para que vocês tenham uma referência do dia a dia, são as mesmas cenas que nós vemos, por exemplo, num filme ou numa novela. Com a diferença que na novela e no filme aquilo está gravado e, portanto, aquilo pode ser repetido em determinado momento gravado e você não vai ter nenhuma continuidade naquela execução de forma ao vivo. E no teatro você faz as cenas através da execução do ator, mas ele está ali ao vivo, presente na sua frente, né, realizando esta encenação. A peça teatral é feita em cenas, realizada através dos atores. E a peça ela é dividida em atos. Pense no ato como um capítulo de uma novela em que você tem os intervalos entre cada capítulo. Você tem aquele momento onde você passa ali 10 minutos assistindo e aí tem um intervalo para que depois dos comerciais você volte a assistir o capítulo da sua novela ou da sua série. Pense no ato teatral exatamente da mesma forma. Um espaço de tempo onde acontecem as cenas e que depois daquele espaço de tempo, né, você tem um intervalo para que o espaço seja alterado, para transformar, mudar o cenário, ou a história vai passar a partir daquele momento a ter uma outra intenção, né, um outro ritmo. Então esse espaço de tempo é chamado de ato.
Normalmente, né, uma peça teatral ela é dividida em 3 atos, né, que a gente poderia comparar como uma introdução, né, como clímax e como conclusão. A introdução, o início da história, a apresentação dos personagens, a apresentação do problema a ser resolvido pelos personagens. O clímax, né, o momento onde a tensão, né, chega ao ponto máximo, ou seja, onde a história e o problema que foi criado, ele chega no momento de culminância, no momento de maior força, no momento onde a tensão é a maior possível. E depois a conclusão, a resolução daquele problema que chegou ao ponto máximo e que agora ele vai ser levado ao fim, à conclusão. Então vamos lendo aqui. A peça teatral é organizada em cenas e atos, e um ato é um dos momentos da obra que pode corresponder a tudo que acontece no mesmo período, ou mesmo num período de 1 ano, de 20 anos, de 3 dias, de 2 horas, depende do tempo que a história se passa. Os atos podem se dividir em cenas, como eu falei agora há pouco, né? E as mudanças de cenas são indicadas pelas entradas e saídas de personagens, de tal maneira que a aparição ou a desaparição de uma personagem do palco marca o princípio de uma cena ou o final de outra. Essas mudanças, porém, também são marcadas pela iluminação ou mudança de cenário. Apesar de quase toda a peça se dividir em atos e cenas, não existem regras em relação à sua, né, quantidade. Eu ia falar justamente sobre isso em relação a todo esse parágrafo. Nada disso aqui é regra. Isso aqui não é uma regra a ser seguida, ou seja, para se fazer teatro você precisa dividir as cenas com as mudanças de entradas e saídas de personagem. Existia um momento da história do teatro em que isso era regra. Você tinha que demarcar as cenas, ou seja, a cena 1 acontece desde que entra o personagem tal, e depois quando entra o personagem tal, e depois que esses 2 personagens saem, essa é uma cena. Isso não é mais uma regra hoje em dia. Você pode fazer, né, através dessa separação, que é colocada aqui no texto, mas você pode fazer isso através de uma música. Olha, a cena 1 começa quando a música X entra e ela termina quando o personagem cai no chão depois de um tiro. E aí passa a ser cena 2. Essa de definição, ela não é uma coisa que vocês devem se apegar, a se prender. Vamos nos prender agora ao que é o teatro e como se faz o teatro, como a gente chega, né, até essa representação. Essas divisões, esses pormenores, a gente vai, na prática, quando nós estivermos nas aulas presenciais, a gente vai perceber isso melhor, né? Que a gente vai desenvolver uma criação de uma personagem, vai escrever um texto, vai representar aquele texto, e aí vamos criando e definindo qual é a cena 1, qual é a cena 2, quando é o primeiro ato, o segundo, o terceiro ou o quarto. Não é uma regra a ser seguida hoje em dia, né, que tem que ser desta forma. Ok? Aqui nós temos uma imagem de uma peça e uma cena dessa peça, O Pequeno Imperador. Aqui nós vemos, né, pessoas que estão sentadas à mesa, né, se alimentando, enquanto uma outra personagem, provavelmente alguém que serviu, né, ela está posicionada, provavelmente dizendo um texto. O que é importante que vocês fixem agora é que, para existir esse chamado de teatro, é necessário que você tenha um texto e que você tenha um ator ou vários atores declamando este texto para pessoas, para um público. O professor Elião, mas existe aquele teatro
que não tem texto, que é feito somente de gestos, onde as pessoas não dizem palavras. Sim, existe esse tipo de teatro. Nós chamamos de teatro mudo, que depois nós vamos ver nos gêneros teatrais. Mas a definição de teatro ainda assim não muda. É sim algo que foi escrito para que um ator execute. Mesmo aquela apresentação não tendo falas, ela foi criada anteriormente, ela foi escrita anteriormente, ela foi pensada. Então, mesmo não tendo fala, foi escrito que um ator entra no palco vestido com uma roupa de mordomo e, com gestos, começa a mostrar à plateia que ele veio servir com uma bandeja, a bandeja cai e pessoas ficam olhando e rindo e ele se sente constrangido. Isso foi escrito. E aí, a partir dessas informações, o ator vai ao palco, sem precisar dizer uma palavra, executar essas ações. Então, o fato de não ter fala não quer dizer que a definição esteja alterada. O teatro se deu a partir de algo que foi escrito e que foi encenado. Ô professor Leão, mas quando eu faço uma improvisação no palco, isso também não é teatro e ele não, como é uma improvisação, não foi escrito? Sim, também existe esse gênero. Nós temos como gênero teatral também a improvisação. Mas pense que isso foi minimamente, né, pensado, mesmo no improviso, ele pensou antes, e esse fato dele ter pensado antes de executar a ação pressupõe numa descrição, nem que seja um texto mental, um processo mental de escrever, de pensar, de elaborar antes de executar. E mais à frente nós veremos nos gêneros teatrais que existem várias formas disso acontecer. Inclusive com bonecos, ou seja, o ator ele não necessariamente vai estar à frente, né, usando o seu corpo e os seus gestos, mas ele vai estar manipulando os objetos e dando vida e criando e animando esses personagens, dando vida a esses personagens. Então, nos gêneros teatrais, nós vamos ver cada um deles separadamente. Mas neste momento que nós estamos na Grécia Antiga, que é o berço de tudo que a civilização, né, ocidental hoje tem, de conhecimento filosófico, né, artístico, a Grécia Antiga nos deu também o teatro, a encenação, a representação, como nós o conhecemos hoje. O teatro nasce na Grécia justamente porque eles dão o nome, eles dão o espaço, eles criam as diferenças, né, entre quem é o ator principal, quem não é o ator principal. Eles criam o texto e eles definem os dois primeiros tipos, né, de gêneros de teatro, os dois primeiros gêneros teatrais que nós conhecemos até hoje, que são eles a tragédia e a comédia. É por isso que nós temos, né, a Grécia como o ponto de início da criação da arte dramática, da arte da encenação, que é a arte teatral.